Geralmente, os escritores iniciantes começam a pensar nessa atração de leitores quando a história já tá pronta. E aí, o que que acontece? Agora, Inês já é morta. Esse é um ditado. Agora, a situação já tá feita. Como é que você vai pensar em atrair o leitor dali? Editoras às vezes fazem isso também e elas têm que cortar um dobrado. Muitas das vezes a editora, na hora de fazer análise, fala assim: ah, esse livro pode sim. Esse livro aqui pode sim ser vendido. Beleza, mas ó, autor, você vai ter que tirar isso daqui a gente vai melhorar. Isso daqui você troca, esse final você vai fazer diferente. Ah, tá faltando isso dentro da sua história, porque isso a gente vai usar na divulgação. O editor, ele. Quase que eu derrubei o computador. O editor, ele sabe disso. E é o que eu tento muito ensinar para os meus alunos. Você tem que entender que a sua história, se a sua história é para alcançar leitores, você tem que saber o que tem na sua história antes de você fazer aquela divulgação, tá bom? Primeira coisa para você então entender isso com técnica, presta atenção, primeiro gafanhoto. Primeira coisa, saiba para quem você está escrevendo. Tenha o seu leitor ideal. Não vou me aprofundar aqui no que é um leitor ideal, mas, em resumo, é aquela pessoa que você quer atrair. Ou seja, quero atrair adolescentes de 15 a 17 anos que estudem em escolas públicas e que morem em subúrbios. Por quê? Porque eu vou escrever uma história de um herói, de um garoto. Escrever um anime shounen de um garoto. Olha, até que é interessante. Vou anotar essa ideia. Vou escrever uma história shounen de um garoto, ou de uma garota também, tanto faz, que ela ou ele saem descobrem uma grande conspiração ali dentro da sua escola e acaba ganhando superpoder. Tá, não desenvolvi bem, foi mal, gente. Mas você vai escrever uma história onde você tem ali um garoto dentro de uma escola pública ou de uma escola qualquer ou dentro daquela escola. Ai, vocês já assistiram animes com um tema escolar? É muito legal. Tipo, que a escola em si é o universo daquela história, né? E aí você tem grupos e você tem. Eu ia falar brigas, mas disputa entre aqueles grupos, então pode ser isso. Né? Uma escola completamente diferenciada, com disputas, e aí. Nossa, eu acho que tá dando um curto ali nas minhas tomadas aqui do lado. Vamos ver se não explode antes de eu terminar esse episódio. Mas isso. Por quê? Se você tá desenvolvendo esse enredo pra esse tipo de pessoa, essa pessoa vai se identificar. Você entendeu? Ele é um estudante da escola pública. Ele vai falar, ele vai ler aquela história e vai falar aquela frase. Isso é tão eu. Maravilhoso, é tudo que você quer como leitor, como autor. Você já fisgou aquele carinha, aquela carinha. Nossa, isso é tão eu. Ah, eu também sou tão fulana. Nossa, isso daqui é tão minha vida. Ou isso também poderia ser tanto a minha vida. Você escolhe ou coisas que são iguais. Gente, deixa eu desligar. Realmente estava dando curto. Eu acabei de tirar aqui da tomada, porque senão ia explodir tudo aqui. Mas você pode escolher duas coisas. Ou é algo que que o leitor se identifica porque vive em uma determinada situação, ou é algo que o leitor aspira a viver aquela situação. Por exemplo, uma pessoa que às vezes é reclusa, então você vai fazer para um leitor que é recluso, que não tem amigos, dificuldade de se encaixar. De repente ele vai para um mundo novo, onde agora ele tem uma nova chance de ser aceito, de fazer amigos, de ser aceito como é. Muitos animes de isekais, eles são assim justamente para esse tipo de pessoa, porque lá no Japão as pessoas são extremamente reclusas, e aí muita gente se enxerga dentro desse universo, e você pode parar pra perceber que a pessoa só se torna legal, né? Só se torna boa. Boa, assim, no sentido de só se torna ter mais destaque quando vai para esse futuro universo. Tem uma história que eu gosto muito, que é um Isekai, que é ReZero. E na vida real, o garoto que ele nem frequentava a escola, ele tava deprimido e tal, não sei o quê. Já lá naquele mundo não é que ele se dá bem, mas ele fala muito mais, ele conversa muito mais com as pessoas, ele se importa muito mais com as pessoas, digamos assim. Ele acaba fazendo relacionamentos que ele não tinha no mundo real. E isso acaba sendo a inspiração do que aquele leitor quer ser, né? Ah, eu também queria viver isso. Por que o One Piece faz tanto sucesso? O One Piece fala de um cara que ele quer a liberdade dele, uma coisa que com certeza me conquistou muito. Além da questão da amizade, que é muito forte, nossa, que legal, eu me vejo
sendo amigo deles, eu também queria viver essas aventuras, porque o Luffy, ele é meio inconsequente, impulsivo. Caramba, que legal chegar, botar o pé na porta e conseguir fazer o que eu quiser fazer, né? E sair nessa aventura do jeito que eu quiser sair, etc. Então, é uma coisa que é uma aspiração daquela pessoa, né? Que assiste querendo participar. Eu queria tanto estar na tripulação do Luffy. Queria tanto estar vivendo essas aventuras com ele. Então, você torna aquilo uma aspiração. Quando você coloca esses elementos dentro da sua história, quais são esses elementos? Você vai fazer uma pesquisa sobre o que essa pessoa gosta. É o carinha recluso, que é o seu ponto focal? É a menina desajeitada? Por que Crepúsculo fez tanto sucesso? Porque era garota desajeitada, ela não sabia se encaixar, ela, né, era a pessoa que não conseguia fazer relacionamentos fáceis e etc. E de repente surgiu o príncipe encantado, o Edward, em forma de vampiro pra ela. Entende? Ah, ela é desajeitada. Ai, as meninas da minha idade, porque Crepúsculo é da minha época, né? Ai, sou tão eu desastrada assim. Ai, então eu também tropeçaria na escada desse jeito. Entende? Então as pessoas se identificam ali dentro. Vou fazer uma história para uma menina desastrada. Então, meu protagonista vai ser uma garota desastrada. Vou fazer uma história de um garoto recluso. Então, meu protagonista vai ser o garoto recluso, que passa por determinadas situações que esse meu leitor também passa. Você espelha essas mesmas situações dentro da sua história. Não só as situações, mas o que ele gosta, como ele pensa. Você não precisa necessariamente colocar isso imbuído só no seu protagonista. Dei vários exemplos de protagonistas, mas você pode colocar em outros lugares. Por exemplo, Harry Potter, eu não me identifico com o Harry. Pra mim, ele é meio imaturo em certos momentos. Eu sou apaixonada por quem? Pela Hermione, porque é a menina que é a sabichona. Assim como muitas pessoas gostam também muito mais do Ron, às vezes, do Harry, da Hermione, do Neville, qual é aquela menina lá do Lufa-Lufa, que eu esqueci o nome. Você sabe qual é. Então, as pessoas, elas vão se identificando ali com aqueles personagens porque ele tem essas características que são parecidas com elas. Mas você fazer isso de forma aleatória é contar muito com a sorte. Você fazer isso de forma proposital é você contar com técnicas e com a sua estratégia. E tem muito mais chances de dar certo do que só você pensar e falar assim: vou jogar aqui. O que sair dessa história deu certo. O que não sair, não deu certo. Conte mais com as técnicas, tá?